Lista de exercício da semana 7. Exercício 1. Moleza. A questão aqui é assim, tem uma região de integração que é dado de alguma maneira, dada de alguma maneira. Tem uma função que você está integrando nessa região, né? Essa notação aqui, tem gente que em vez de escrever dA, escreve dx dy. Eu gosto de escrever esse dA e a integral dupla assim, para lembrar que você não está necessariamente integrando com respeito a x e depois com respeito a y. Isso é uma integral só. É uma integral onde você multiplica o valor da função, a soma de Riemann é o valor da função vezes a área daquele quadradinho, né? E aí a gente divide a região em um monte de quadradinhos e calcula a integral. Agora, no fundo, como você já sabe integrar, né, no cálculo 1, que é com uma variável só, é mais fácil se você puder fazer a integral iterada. Assim, primeiro integrar com respeito a uma variável, depois integrar com respeito a outra variável, como aquela coisa de cortar a fatia do pão, né, como eu coloquei nos vídeos de teoria, né? Então aqui, no fundo, assim, a dificuldade, a parte de cálculo 3, porque depois, resolver essa integral depois que você separou dx e dy, é cálculo 1, né? A parte de cálculo 3 é essencialmente você pegar essa integral e transformar em duas integrais do cálculo 1, né? Aí aqui é uma região de R2, a região é dada assim, você vê com facilidade que essa região é um retângulo, né? Então, o x varia de menos 1 até 1 e o y varia de 0 até π. Não tem muito o que você fazer. Quando a região é um retângulo, assim, você pode integrar, fixar um x e integrar primeiro com respeito a y, fixado esse x, né? E aí aqui ficaria dy dx. Ou você pode fixar um y e integrar primeiro com respeito a x de menos 1 até 1, né? Então, se eu fixasse o y e integrasse com respeito a x de menos 1 até 1 para esse y, ia ficar assim, de menos 1 até 1 você integra com respeito a x, né? E aí depois você integra com respeito a y, de 0 até π, né? O que... Bom, esse exercício é muito fácil, não tem muito o que fazer. Talvez você prefira integrar primeiro com respeito a y, depois com respeito a x, dependendo dessa função, se você quiser que ela fique, às vezes, mais simples ou coisa desse tipo, você vê, aqui é mais fácil desse jeito ou daquele jeito, né? Você tem essa liberdade de escolher. A questão é quando a região não é um retângulo, né? Quando a região não é um retângulo, esse teorema de Fubini, ele assume a seguinte forma: você tem uma região de integração e você vai poder fazer uma das variáveis, ou x ou y, a que você colocar mais por fora, no caso aqui é o y, uma das variáveis vai ter que ser, os limites de integração vão ter que ser dois números, vão ter que ser independentes das outras variáveis, né? Então, por exemplo, aqui o y varia de 0 até π. E aí, para cada y, aí sim eu posso ter um limite de integração diferente para x, né? Então, poderia, se não fosse um retângulo, se fosse uma coisa assim, ó, por exemplo, né? Certo? Então, para cada y que você escolheu, você vai ter um limite diferente de x. E aí, aqui, então, você teria alguma coisa que poderia depender de x, perdão, de y. E aqui alguma coisa que poderia depender de y. Essa integral de fora, ela não pode depender de nada lá dentro, porque do lado de fora, aquele x ali não tem significado nenhum, esse dx, né? Então, a ideia é você, se o de fora é o y, significa que o y está variando de 0 até π, e para cada y,
Isso daqui aqui dentro é uma função de y, então você vai integrar esta função de y, né? Depende do y, certo? Então, esses carinhas aqui podem depender do y. Agora, esses aqui não podem depender do x, porque o x você ainda não escolheu. O x vai variar quando você estiver fazendo a integral, né? O x não está fixado, certo? Então, o exercício 1 não envolve esse tipo de coisa, mas os outros depois vão envolver. Eu queria ressaltar que, no final das contas, o nosso trabalho aqui não é necessariamente calcular a integral. A dificuldade aqui está em identificar a região de integração, né? Aqui está muito simples. Os limites de x e de y são independentes. X varia de -1 até 1 e y de 0 até π é um retângulo. Eles poderiam ser dependentes. Como eles são independentes, você pode integrar em qualquer ordem. Quando eles são dependentes, aí você tem que tentar colocar de um jeito que um deles não dependa do outro. O y não depende do x, então o y vai variar de 0 até π aqui no caso, né? E aí sim, o x pode depender do y, então vai ter aqui um h de y, g de y, que vão ser os limites de integração em x, né? Então, para cada y fixado, o limite é diferente, tá vendo? Então, a integral pode assumir essa forma, aqui, depender dos que estão mais do lado de fora, né? E aí, depois vai ter integral tripla. E a integral tripla vai ter uma região de integração, e aí uma das variáveis que você está integrando, a mais de fora, a região não vai depender das demais variáveis, né? Como aqui. Depois a mais de dentro vai depender da que está do lado de fora, possivelmente. E a que está mais dentro pode depender das outras todas, certo? Então a ideia é essa. É essencialmente isso. Agora, vai ter umas situações, como no caso do exercício 3, que às vezes você consegue escolher duas ordens de integração, né? Mesmo não sendo retângulo. Então, por exemplo, se a região for assim, ó. Você pode fixar o x e fazer o y variar daqui até aqui. Ou você pode fixar o y e fazer o x variar daqui até lá. É assim que vai ser feita a questão 3, né? Que vai ser feito o exercício 3. No exercício 2, a gente tem agora uma região em R3, então é uma coisa que na verdade é um pouco mais difícil de visualizar, né? Qual que é o macete, né? Essencialmente, você vai ter que escrever essa integral como 3 integrais, uma dentro da outra, ficou meio ruim. Você vai integrar primeiro, mais lá dentro, você vai integrar primeiro com respeito a uma determinada variável, que no nosso caso aqui vai ser z, né? Depois, esse resultado vai dar uma função só de x e y, não vai mais depender de z. Você ainda não sabe que é z, eu vou mostrar para você. Tem uma variável, você vai integrar primeiro lá dentro com respeito a essa variável, depois você integra mais a de fora e depois mais a de fora, né? O que acontece é o seguinte, é que esses limites de integração, o mais de fora não pode depender das variáveis de dentro, né? Porque essas variáveis ainda não estão fixadas. Se você está integrando aqui dentro com respeito a z, quer dizer que z está variando, então você não pode, né? Depois que você integrar aqui dentro, esse z desaparece. Ele não pode estar aqui fora nos limites de integração, certo? Então, essa região mais de dentro, essa daqui, os limites de integração, vão poder depender das outras variáveis todas. E o mais de fora não pode depender de ninguém, né? Então, uma coisa que a gente sabe é isso, é que
tem um dos limites que pode depender das duas variáveis, certo? E tem um limite que só pode depender de alguns números, né? O que o enunciado diz é o seguinte, é que a região de integração é limitada por essa curva, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z, então você já sabe que isso está limitando o valor da variável z, né? E que é limitada ao fundo pelo plano xy. O plano xy é o plano z igual a zero, então z varia de zero, isso você precisa ler da questão, z varia de zero até x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então você tem uma superfície de um lado, uma superfície do outro, isso limita o z. Então olha só, você já tem um cara que depende de x e de y. Esse vai ser o que vai estar mais lá dentro, né? Vai ser a integral mais de dentro, né? E aí, outra coisa que o enunciado diz é o seguinte, é que a região também está limitada entre o plano x igual a zero, x igual a zero é o plano yz, né? Então você já sabe que x vai ser tipo maior que zero ou menor que zero, né? Um dos dois. Então vai estar entre esse plano x igual a zero e esse tal desse, ele chama de cilindro parabólico, que é só essa equação aqui, x igual a 1 menos y ao quadrado. Ele chama de cilindro porque não depende do z. Então, independentemente do z, olha só, você tem aqui o plano XY, vai ter uma curva aqui, aqui você tem o eixo Z, então essa curva aqui sobe como se fosse uma parede. Eu não sei desenhar muito isso não, mas é assim, como se fosse uma parede. Independente de Z, esses números aqui estão lá, não dependem de Z, né? Então olha só, eu tenho aqui Z igual a zero, que é o plano XY, eu tenho uma curva lá em cima, vai ter uma coisa curva lá em cima, uma tampa, né, um telhado, o chão, o telhado, e agora o Y e o X, eles não vão depender do Z, esse mais de dentro. Isso é que facilita a resolução da questão, certo? Depois que você viu esse carinha aqui, esses outros, eles não são mais um problema de R3, eles são um problema de R2. Você vai fazer um desenho qualquer, deixa eu melhorar isso aqui. Tá aqui o plano XY, aqui o Z, então vai ter uma coisa aqui em cima, uma tampa, né? Só que aqui embaixo vai ter uma região no plano XY, certo? Uma região aqui no plano XY. Isso é um problema de R2. Só que essa região vai subir desse mesmo jeitinho que está aqui, vai subir até encontrar o tal do tampo. Então, a limitação em Z é dada por essa tampa em cima e essa tampa embaixo. A limitação dessa região x e y que você está integrando não tem nada a ver com Z. Então, é um problema aqui, ó, em R2 do plano XY. O que eu recomendo? Que você não faça um desenho assim em 3 dimensões, que você identifique quem é a região que depende das outras variáveis todas, se é que tem alguma, mas se tiver, tá lá, você botou, é o Z, então o Z está resolvido, agora é x e y, então o seu problema, agora ele está no plano de novo, você não precisa ver em 3 dimensões, professor, eu não consigo ver essa região, 3 dimensões, não precisa, o problema aqui, ó, é x e y, e o que o problema diz é o seguinte, é que a região ela é limitada por x igual a zero. X igual a zero é essa reta aqui, certo? E, não sei se esse desenho aqui vai ficar bom.
Vamos ver aqui. Eu não fiz esse exercício, para te dizer a verdade. Então é aqui, x igual a zero. É essa curva aqui. E 1 menos y ao quadrado. Então, essa 1 menos y ao quadrado é uma curva, certo? Uma parábola apontando para baixo. Os zeros dessa parábola são quais? 1 e menos 1, né? Então, quando y... Só que é o contrário, é uma parábola, só como função de y. Então, apontando para baixo, é uma parábola apontando para cá, né? E os zeros dessa parábola são em y igual a mais ou menos 1. Tá? Então, essa parábola, ela é assim, é uma coisa assim. E a gente está falando dessa região de integração, né? Da maneira que o problema foi dado, essa região, a gente só fala essas curvas. E aí, olha só, eu achei mais fácil você fazer o x variar de 0 até esse valor aqui dessa parábola. Então, para cada x, para cada y que você escolher, o x vai variar de 0 até o ponto lá dessa parábola, certo? E o y vai de menos 1 até 1. Então, eu achei mais fácil fazer assim. Mas se você quisesse, você poderia fazer, em vez de menos 1 até 1 y, você poderia fazer o x variar daqui até aqui, e para cada x fixado, você tem o y variando daqui até lá, que vai ser, tem que jogar para lá, então vai ser raiz quadrada, talvez de 1 mais x, né, uma coisa assim. Então aqui é assim, essa curva aqui é x é igual a 1 menos y ao quadrado, né? Aqui é 1, né? Porque quando y é igual a 0, x vale 1. Certo? Agora, se você quiser colocar o y em função de x, para você saber, ó, fixado x, quanto que vale o y, fica assim, né? Y ao quadrado é igual a 1 menos x. Então, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x. Como x é entre 0 e 1, isso aqui tá tranquilo, né? Então, olha só, você tem os limites de integração de menos 1 menos x, é essa curva aqui, até de menos raiz quadrada de 1 menos x, até mais raiz quadrada de 1 menos x, que é essa outra curva lá. Então, você poderia também ter escrito x variando de 0 até 1, e para cada x desse que você escolher, você tem os limites de integração em y, certo? No caso aqui de menos raiz quadrada de 1 menos x até mais raiz quadrada de 1 menos x. Aí você usa o que você achar mais conveniente, certo? Eu achei mais fácil assim. E o y variando de menos 1 até 1. Mas você perceba que eu tive que descobrir quais são esses números. O problema, ele fala assim, essa região no plano XY, ela é limitada por essa curva x igual a 0 e por essa parábola x igual a 1 menos y ao quadrado. Ele fala isso. Aí você descobrir as regiões é com você, certo? Essencialmente, a gente teve que descobrir aonde essas duas curvas aqui, ó, curva x igual a 0 e a curva x igual a 1 menos y ao quadrado, onde elas se intersectam. Se intersectam? Né? A gente teve que descobrir isso para saber o y varia de quanto a quanto. Então, essencialmente, você só precisa igualar essas duas curvas. Vai ficar 0 é igual a 1 menos y ao quadrado, ou seja, y ao quadrado é igual a 1, y é igual a mais ou menos 1. Certo?
Então, o exercício 2 não precisa fazer tudo isso que eu fiz, você só precisa chegar nessa região aqui e depois calcular a integral, aí é problema seu, eu não sei calcular integral, certo? Não quero nem saber, mas o importante aqui pra gente é essa região de integração. Você quer calcular essa integral e vai escrever os limites ali. E no caso, como ficou assim, como é que vai ficar a integral, né? Vai ficar a integral de menos 1 até 1 com respeito a y, a integral de 0 até 1 menos y ao quadrado com respeito a x e de 0 até x ao quadrado mais y ao quadrado com respeito a z dessa função 1. Então, não. Certo? Isso aqui é a integral que você tem que calcular. O exercício 3, ele faz o seguinte. É dado para você uma função que é para ser integrada. Isso aqui é tudo integral do cálculo 1, né? Integrar com respeito a y, com esses limites de integração, depois com respeito a x, depois com respeito a z, né? E aí o enunciado diz o seguinte: troque a ordem de integração. Aí você só não chega e troca não, porque tá errado. Tá errado. Se você só trocar ali sem mexer nas coisas aqui, isso não está correto. Então, troque a ordem de integração, a gente vai ter que mexer nesses limites de integração, trocar a ordem para que essa integral fique mais fácil de resolver. Lá está escrito. Então, eu acho que assim, nos cursos de cálculo, eu acho que eu já falei isso, mas a gente sai com a impressão de que a gente consegue resolver qualquer coisa. E aqui, na verdade, é importante você saber o que você não consegue resolver. Então, como assim trocar a ordem para ficar mais fácil de resolver, né? O que acontece é o seguinte: integral de e elevado a x é moleza, porque a derivada de e elevado a x, né, a exponencial de x, a derivada é ele mesmo, então a integral também é ele mesmo. Agora, por outro lado, essa integral aqui, ó, da exponencial de x ao quadrado, isso a gente não consegue resolver, tá? Ninguém consegue resolver isso. Então aqui a gente tem exponencial de y ao quadrado. Então esse primeiro cara aqui dentro você não consegue resolver, certo? Assim, com uma função primitiva e tal. Quando tiver os limites de integração, aí talvez você consiga resolver, mas é outra história. Mas o ponto é esse: você saber que esse tipo de coisa é elevado a x ao quadrado, você não consegue integrar, né? Agora, se aparecer um x aqui embaixo, aí você consegue, porque aí você vai fazer substituição, você substitui x ao quadrado por um w, por exemplo, e aí vai aparecer a derivada do w, que é x, e aí você vai conseguir transformar isso aqui na integral de w, certo? Isso aqui, na verdade, eu acho que é um meio da integral de e elevado a w dw, se você substituir w igual a x ao quadrado. Então, se você conseguir colocar um x aqui fora, você resolve essa integral. Esse aqui é o ponto, por substituição, né? Essa é a ideia. Então, esse y aí você não consegue resolver. Agora, se você mudar a ordem de integração, pode ser que você consiga fazer aparecer um y aqui fora. Essa aqui é a ideia, trocar a ordem. Se você integrar primeiro, sei lá, com respeito a x, talvez apareça um y aqui embaixo. Aí você depois consegue resolver com respeito a y, certo? Essa é a ideia. Então, primeira coisa é pegar e escrever isso daqui como sendo uma região de integração, né? Então, o que está escrito aqui é que z varia de 0 até 1, x varia de 0 até 1 e y varia de x ao quadrado até 1. De novo, esse problema acho que não tem relação nenhuma com esse z. Esse problema tem relação com x e y, né? O limite de integração de y aqui depende de x. Então, x e y. Aqui no plano,
o limite de integração de x é de 0 até 1, e o de y é de x ao quadrado, então eu desenhei aqui essa parábola x ao quadrado, até 1. Essa é a região de integração. A gente pode trocar, eu posso fazer o y variar de 0 até 1, e para cada y você tem um x fixado aqui, perdão, para cada y fixado você tem um intervalo em que o x vai variar, né? Nesse caso aqui é de 0 até esse x aqui, que é raiz quadrada de y, certo? Então, a gente pode trocar essa região de integração fazendo assim, eu vou apagar aqui, na prova você escreve tudo devagarinho, não vai apagar, né? Então, o y variando de 0 até 1, e para cada y fixado, o x variando de 0 até raiz quadrada de y. Então, isso a gente pode fazer, trocar a ordem de integração. Esse aqui é o y é de 0 até 1. Eu vou colocar o y do lado de fora, integrar primeiro com respeito a x, só que o x varia de 0 até raiz quadrada de y, certo? E aí, você faz essa integral aí. Aí talvez não dê certo, porque não é essa ordem de integração que é boa, porque no final das contas não apareceu nenhum y lá do lado de fora, né? Aí você tenta colocar o z mais para dentro, né? Quando você for integrar isso daí em z, talvez tenha um y que caia, né? Não sei muito, ok? Então, essa aqui é a ideia. Eu vou fazer nessa ordem aqui que eu falei e a gente vê se dá certo. Se não der certo, significa que você tem que tentar com o z primeiro, né? E depois o y. Olha só. Vamos apagar aqui. Eu não sei fazer essas coisas, eu vou me atrapalhar todo aqui, porque eu não sei fazer integral, não. De qualquer forma, a integral com respeito a x desse negócio aqui, só tem um x aí. Vai aparecer um y, hein? Integral de x, 1 meio de x ao quadrado. Então, isso é a integral de 0 até 1, a integral de 0 até 1. 1 meio de x ao quadrado vezes esse negócio todo aí. Eu vou botar tudo isso para fora. Vai ficar assim, 6 z elevado a 2z y ao quadrado. Você podia ter integrado primeiro com respeito a z também, não tinha problema nenhum. Ia aparecer menos coisa aí, né? Esse z, tanto faz a ordem que você integrar, porque o z não tem nada a ver com a história no final das contas, né? Mas aí aqui vai ficar x ao quadrado, era 1 meio de x ao quadrado, né? Eu já dividi por 2 aqui, de 0 até raiz de y, dy dz, certo? E aí quanto que é a integral de x ao quadrado de 0 até y? É y. Tantã, apareceu o carinha que a gente queria. Então, no final das contas, é isso. Eu acho que esse problema eu sempre achei um pouco difícil, porque eu, pessoalmente, eu não sei bater o olho e dizer o que é uma integral que eu sei resolver, o que é uma integral que eu não sei resolver. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Além de você saber as que você saber também o que você não sabe e como é que, adaptando, você conseguiria resolver, né? Então, esse aqui é um exemplo exponencial de y ao quadrado, você não consegue integrar com respeito a y. Mas se você fizer aparecer um y lá embaixo, agora você consegue. Você faz a substituição w igual a y ao quadrado. Você vai descobrir que dw é igual a 2y dy. E aqui você põe 2 aí, né?
Aqui sim, por exemplo, 3 vezes 2y dy. Esse aqui é o dw, esse aqui vira w, né? Na prova você não vai fazer essa bagunça aqui não, né? Na prova você escreve bonitinho, certo? E agora pronto, tá de um jeito que a gente consegue resolver, certo? Depois você vai ter um pouco de trabalho com esse z aí, mas eu acho que você consegue se virar fazendo talvez integração por partes, ok?